Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 13 de fevereiro de 2017. Algumas notícias rapidinhas que estão sendo veiculadas nas mídias, né, nas redes de comunicação, mas que tem alguma importância, né, complementar aquilo que eu já vinha dizendo há algum tempo em vídeos anteriores. O aparelhamento ideológico de Estado, né, e o controle social que deve ser feito. O mínimo controle social que é feito já surte algum efeito, já dá algum retorno. Para vocês terem uma ideia, agora estamos aqui falando de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, do PMDB, de Rondônia, né, já foi conselheiro da OAB e vocês devem conhecer ele mais por aquela situação de ele tentar fazer uma PEC como deputado federal para tentar inibir a ação do Ministério Público em relação a investigações. Então, que o Ministério Público não poderia investigar. Ele está fazendo julgamento, né, nesse sentido, então ele não deveria investigar. Na verdade, isso foi tema vencido, né? E esse é o nome indicado agora. A tendência é o que está em voga, né? Para assumir o Ministério da, acreditem se quiser, Justiça. Exatamente este nome. Alguém que já tem uma posição contrária à Lava Jato será indicado para ser o ministro da Justiça. Tu vê que coisa, né? Bom, essa é a má notícia. A boa notícia é surtiu efeito alguma pressão que a população fez em relação ao Temer nos últimos dias nas redes sociais, tanto que a posição foi revista, né? E a questão dos ministros que estão sendo investigados pela Lava Jato serão afastados provisoriamente. Isso é uma declaração hoje de Michel Temer. E aqueles que se tornarem réus se tornarão afastados permanentes, né? Então isso é algo positivo, proativo. Agora, no momento que você coloca uma pessoa que não está ainda sob investigação, mas que tem posição clara a respeito de que a Lava Jato prejudica a questão da política nacional, né, ou que o Ministério Público está agindo errado no momento que está promovendo algum tipo de investigação desse tipo. As leis hoje permitem que a Lava Jato, e assim, ó, eu vou ter que voltar um pouquinho, vamos retroceder, vamos rebobinar. Eu sei que a gente não é mais da época do VHS, né, já passou, isso é uma coisa dos velhos aqui, né? Mas antigamente, se tu entregasse uma fita sem rebobinar, tu ganhava uma multa, tu pagava uma taxa a mais do que o valor do aluguel da fita VHS que tu assistiu. Então tu, tinha que ter devolvido, cara, porque a gente vai ter um trabalho de rebobinar a fita para poder entregar para outro cliente, vai atrasar, vai atrapalhar a gente aqui. Então vamos rebobinar a fita, vamos voltar um pouquinho, volta para trás, tudo. E vamos mostrar para vocês, então, o que realmente isso significa. Bom, significa que a Dilma e o Lula tentaram fazer uma série de leis para ferrar com os adversários deles. Eles não queriam combater a corrupção. Não. Eles fizeram, inclusive, eu participei da primeira consocial, que era nas regiões da minha cidade, para eleger o primeiro conselho social de controle social, que era para combate à corrupção na cidade de Porto Alegre. Isso foi feito em todo o território nacional.
foi feito no interior, foi feito nas capitais, e aí depois se fazia, tirava do estado. Eu também fui eleito conselheiro no meu estado. E aí do estado tiravam conselheiros para levar para o Brasil inteiro. Aí era para nós irmos lá para Brasília. Eu fui eleito conselheiro para ir a Brasília e fui a Brasília. Me tornei um dos poucos conselheiros nacionais de controle social cidadão no governo Dilma, acredite se quiser, né? De combate à corrupção no governo Dilma, o primeiro governo Dilma. Nós tiramos 80 propostas com a Controladoria Geral da União, com a Procuradoria Geral da União, com o Ministério Público Federal, com todo mundo, e não serviu para nada. Eles pegaram e engavetaram todas aquelas propostas. Até hoje eu tenho os diplomas, inclusive, de uma outra eleição virtual, que também houve conselhos virtuais, e eu também fui eleito por eles. 4 certificados de conselhos que eu fui eleito para esse tipo de situação. Naquela época foram criadas uma série, entre o governo Dilma e o último governo Lula, foram criadas uma série de leis, projetos de leis e foram aprovadas, de combate à corrupção. Entre os quais os que deram essas liberdades ao Ministério Público de começar a promover investigações. Tanto que foi ao final do governo Lula e início do governo Dilma que começaram as investigações do Mensalão. Vocês devem se lembrar disso. E até então o Ministério Público não tinha a força que tem. Mas eles não fizeram isso para combater a corrupção. Isso foi um tiro que eles deram no próprio pé. Eles queriam, na verdade, encontrar os podres dos adversários. E acabaram encontrando os próprios podres. Porque os adversários ou tinham feito muito melhor do que eles, que não deixaram rastro, ou não fizeram simplesmente nada, né? E aí eles começaram a aparecer as coisas deles. E aí, gente, acontece o que está acontecendo agora. É uma bola de neve morro abaixo, um fogo morro acima. Ninguém segura isso mais. E eles estão querendo segurar, não querem mais que aconteça investigação nem nada. E aí estão botando gente em locais estratégicos para tentar frear a Lava Jato. A Lava Jato tem prazo definido, vai acabar dentro de 1 ano e meio, mais ou menos, um pouquinho mais. Independente disso, né, eles não sabem se eles vão aguentar até lá, porque estão prestes a cair. E aí, como é que fica? Porque vai aparecer os podres em algum momento, e aí eles estão preparados para poder lidar com toda essa exposição de podridão? Não, provavelmente, muito provavelmente não. Então aí que está acontecendo o problema, porque a legalidade, a legitimidade desses processos está definida já. E isso foi feito dentro dessas administrações, do qual o PMDB fazia parte. Era inclusive base do governo e ajudou a votar muitas dessas leis. E agora estão arrependidos. Então agora podemos voltar a fita a caminhar de novo na mesma direção, né? A situação é essa. Hoje nós estamos nesse cenário porque foi criada essa condição por eles mesmos, para pegar os adversários, enfraquecer e se tornar o Estado mais forte, mais controlado, porque aí ficaria tudo nas mãos, no controle. Olha, nós sabemos os teus podres, isso aqui. Só que na verdade eles estavam dando tiro no pé e não sabiam, eles não tinham consciência disso. Então foi o que aconteceu. No fundo, o erro não foi nosso. Nós estamos aprendendo a fazer controle social cidadão. Nós estamos cobrando do Ministério Público, cobrando nas redes sociais, inclusive quando tentaram fazer no governo Dilma aquela questão do marco civil nas redes sociais, as redes sociais se mobilizaram exatamente para que não houvesse uma censura maior através do marco civil. O marco civil acabou ajudando a ter um controle maior das redes sociais, da internet, e não necessariamente fazer que houvesse censura. Claro que está havendo uma censura, mas uma censura velada, e não é por conta do Marco Civil, até porque o Marco Civil simplesmente pegou o Código Civil e o Código Penal brasileiro e colocou na internet, nada mais que isso.
só que ainda não está sendo aplicado. Muita coisa do que tem no Marco Civil não está sendo aplicada nas redes sociais. Por quê? Porque não convém, porque combate literalmente a corrupção nas redes sociais. Não convém. E muitas empresas internacionais não estão adaptadas às necessidades e às legalidades da legislação brasileira. E isso está acontecendo, né? Então, o que eu estou comentando para vocês agora, simplesmente, eu vou logo em seguida mostrar a reportagem da Rede Globo, as reportagens, porque foi uma seguida da outra, a questão do Rodrigo Pacheco, que pode se tornar um ministro da Justiça combatendo a Justiça, combatendo a Lava Jato, dentro do governo Temer. E se a gente permitir que isso aconteça, ou seja, se ele não tiver a rejeição necessária para ser impedido de assumir tal cargo, tal posição, ele vai simplesmente assumir e vai tomar essa posição. É a rejeição popular que pode impedir que esse tipo de coisa aconteça. Resolve? Resolve. Aconteceu que aqueles ministros que estavam com uma imagem negativa junto à Lava Jato, já não estarão mais no governo Temer. Ele vai mudar, ele vai trocar. Se for investigado, está fora. Se for comprovado, se tornar réu, está fora permanente, né? E se houver alguém posicionado claramente contra investigações e contra a Lava Jato, essa pessoa não deveria nem estar no cargo. Não deveria estar no cargo. Eu considero isso aparelhamento ideológico de Estado, onde tem um benefício, um interesse específico, quer dizer, a pessoa tem que deixar correr o negócio, não pode simplesmente ficar freando, segurando. Se ele já tem uma posição e a posição contrária à investigação, ele pode atrapalhar. Tá? E a gente já tem um cenário hoje bem complicado em relação à Lava Jato, tudo trancando ela por todos os lados, mas no Ministério da Justiça, que é, inclusive, uma situação que pode favorecer a corrupção. Então, é melhor não... Porque se frear a investigação, favorece a corrupção. Muito ajuda quem não atrapalha. E se atrapalhar, então é pior ainda. Não acha? Pois é. É isso. Fiquem com as reportagens. Muito obrigado pela atenção dispensada. O Pacheco defendeu envolvidos no escândalo do Mensalão, integrou a banca que defendeu dirigentes do Banco Rural e assinou várias peças de defesa dos ex-dirigentes da instituição. E houve críticas ao Ministério Público. Nas alegações finais da ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, os advogados escreveram que o Ministério Público se rendeu a especulações não provadas, considerou fatos sem importância jurídica, senão midiática, e ignorou aspectos temporais dos fatos. O deputado, que é advogado, já foi conselheiro federal da OAB. Em 2013, ele se pronunciou contra o poder de investigação do Ministério Público, defendendo uma proposta de emenda à Constituição que tirava do MP esse poder de apuração. A PEC estava em discussão no Congresso na época e não foi aprovada. A entrevista foi para a TV da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Rodrigo Pacheco disse que o MP estava fazendo um trabalho unilateral. Em razão de casos concretos que surgiram nos últimos anos, o Ministério Público inaugurou procedimentos administrativos criminais, análogos a inquéritos policiais, investigando fatos crimes e servindo aquela investigação unilateral do Ministério Público para a propositura por ele próprio, Ministério Público, de ações penais. Afirmou ainda que o papel de investigar não é atribuição de promotores e procuradores, e sim da polícia. O fato é que o nosso sistema jurídico, a nossa Constituição, define que não cabe ao Ministério Público investigar. E por uma razão muito simples. Se será ele o titular da ação penal, aquele que deduzirá uma pretensão condenatória contra alguém, aquele que visa a restrição da liberdade de alguém, não pode ser este mesmo órgão, o que acusa, não pode ser este mesmo órgão a investigar preteritamente essa mesma pessoa. O Ministério Público Federal atua em várias investigações importantes como a Lava Jato, integrando uma força-tarefa com a Polícia Federal.
Em nota, o deputado Rodrigo Pacheco reconheceu a importância do Ministério Público e afirmou que o posicionamento sobre a proposta de emenda constitucional, a PEC 37, citada na reportagem, que dá poder exclusivo à polícia para fazer investigações criminais, tirando esse poder do Ministério Público, refletia o entendimento constitucional e jurídico da OAB, entidade da qual ele era conselheiro federal. O presidente Michel Temer anunciou agora há pouco que vai afastar do seu governo qualquer ministro que for denunciado pela Operação Lava Jato. A repórter Joconda Brasil acompanhou o pronunciamento do presidente do Palácio do Planalto e tem os detalhes pra gente. Oi, Joconda, boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde a você, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer chamou jornalistas para fazer 2 anúncios e o primeiro deles foi em relação à Lava Jato. Temer disse que a partir de agora, o ministro que tiver envolvimento com a Lava Jato será afastado do governo se tiver denúncia do Ministério Público. Se houver denúncia, o que significa um conjunto de provas eventualmente que possam conduzir ao seu acolhimento, o ministro que estiver denunciado será afastado provisoriamente. Ao depois, se acolhida a denúncia, e aí sim a pessoa, no caso, o ministro se transforma em réu. Estou mencionando os casos da Lava Jato. E se transformando em réu, o afastamento é definitivo. Essa declaração de Michel Temer ocorre dias depois de a oposição criticar o presidente por ter transformado Moreira Franco ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A acusação é que ele quis dar foro privilegiado a Moreira, que é citado na Lava Jato. O governo não quer blindar ninguém e não vai blindar. Apenas não pode aceitar que a simples menção inauguradora de um inquérito, para depois inaugurar uma denúncia, para depois inaugurar um processo, já seja de molde a incriminá-lo em definitivo e, em consequência, afastar o eventual ministro. Bom, o caso de Moreira Franco, a nomeação dele virou um imbróglio jurídico. Hoje, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deve decidir se Moreira Franco continua ou não no cargo e se mantém o foro privilegiado. Outra declaração dada por Michel Temer foi em relação à greve no funcionalismo público. O presidente disse que o governo vai enviar para o Congresso um projeto para regulamentar a greve no serviço público. Mas Temer informou que essa iniciativa não tem nenhuma ligação, não tem nenhum vínculo com o movimento de paralisação dos policiais militares do Espírito Santo. Evaristo.